Ao vivo, vivo. Vanice Fiorentin, apresentadora de TV, 1h30 por dia no ar, ao vivo. Nesses últimos tempos, depois de 20 anos na comunicação, eu tenho ouvido muitas pessoas me perguntarem por que eu ainda faço parte de uma mídia convencional. E aí, toda vez que eu recebo essa pergunta, eu começo a pensar o que para mim é insano, me imaginar sem a energia do ao vivo. E aí, com essa deixa, com esse gancho do TED, eu passei também a refletir sobre como que eu poderia explicar para uma pessoa com mais transparência o que isso significa. A gente sempre ouve a expressão de que o que os olhos não veem, o coração não sente. E é automático relacionar isso como se fosse algo do que a gente esteja sendo poupado de. Tipo de uma dor, de um sofrimento, porque caso o meu namorado tenha me traído, eu não tenha visto, então, logo, não ligo, está tudo certo. Mas o que o nosso coração tem deixado de sentir de bom, porque os nossos olhos não têm visto? De coisas palpáveis, de coisas reais, de coisas ao vivo. O que faz, por exemplo, com que uma pessoa que só tenha condições de comprar um ingresso de um show para ficar lá no fundão, vá assistir a um artista do qual ela é fã, num lugar em que o olho dela vai ter que se esforçar para alcançar o telão com os braços na frente, sendo que ela poderia ficar esparramada no sofá em casa, assistindo pela TV a cabo, com transmissão com corte de 5 câmeras, com close no suor da pessoa caindo. É um momento incomparável, aquela magia, aquele fenômeno que só acontece com a gente ao vivo. Todos os dias eu tenho a honra de fazer com que de 5 a 7 pessoas entrem num mindfulness forçado, que é de ficar em estado de presença 100% do tempo. Ali comigo, eu até chamo de meus íntimos desconhecidos. Eles deixam até o celular de lado para falar comigo ali por 10, 15 minutos. E essas pessoas, muitas vezes, insistem em fazer gravado. Dizem, mas eu não tenho experiência, eu não tenho prática, Vanice, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar vulnerável, eu sou falho. Aí a gente grava, a pessoa fala uma vez, não vai bem, aí a gente regrava, depois vai para a edição, faz uns cortes, ajustes e pronto. Se essa pessoa define algum dia que ela está pronta, preparada para ir ao vivo, ou por acaso ela aparece lá ao vivo, a linha de raciocínio dela é impecável, perfeita, do início ao fim. É a mesma pessoa no gravado e no ao vivo. Só que no ao vivo ela está tão entregue, ela está tão lá, ela está tão ali, que ela é a melhor versão de si. E aí a pessoa pensa, mas se acontecer alguma coisa de errado, nós somos divinamente imperfeitos, somos perfeitamente imperfeitos, e a adrenalina do ao vivo é justamente essa, tanto para quem está lá, quanto para quem assiste. Porque vai que a menina que está em cima do salto, desaba daquele salto, enfim. Mas está tudo certo, porque nós somos seres humanos. E sempre que eu recebo, pode ser tanto um PhD, uma dona de casa, ela vai, no final das contas, aquela pessoa se resumir a um ser humano que é puro sentimento, que fica assim, emocionada, muitas vezes quando não gostaria de chorar, que fala coisas que não gostaria de ter compartilhado mas que está sendo ela, um ser humano. E isso é muito mágico. Eu convivi com uma pessoa, uma colega de trabalho por muitos anos, ela tinha uma essência assim dentro de uma religião mais radical e um estilo de vida, ela precisava de alguém que tivesse muitas coisas que combinassem com aquilo. Ela encontrou um rapaz nos Estados Unidos e eles passaram a conversar por meses assim, apaixonadamente, gente, uma coisa louca, sublime, fantástica. Eles conversaram sempre pela internet. Meses depois, ela inclusive reformou a casa dela, nem tinha dinheiro na época, deu um jeito para receber o sujeito que chegou, desceu do avião, quando pegou as malas, os dois se encontraram. Ela chegou perto dele e eles não precisavam falar nada, gente. Só se deram um beijinho. E não tinha química. Nada ia acontecer a partir dali no formato de casal. Então, eles foram para Foz do Iguaçu, eles fizeram novos amigos juntos aqui, enfim.
Mas por quê? O que a gente tem deixado de viver ao vivo? Quantas vezes a gente passa conversando, os solteiros, por aplicativo, com um monte de gente, por rede social, mas não marca um café, não marca um jantar, fica criando uma ilusão, uma fantasia, sem ter o ao vivo. A pessoa muitas vezes está chateada com um colega, com um amigo, porque houve, sei lá, uma fofoca aqui, outra ali, enfim, fulano disse, e não dá o outro a chance de repente, ali na frente, deixar escorrer uma lágrima, que é a comprovação mais, né, clara de que a pessoa está, no mínimo, lamentando ou arrependida por aquilo que ela tenha feito. O que a gente tem deixado de fazer ao vivo? Sobre a educação dos filhos. Eu sou de Itapejara do Oeste, uma cidadezinha que tem 10 mil habitantes. Morava no interior de Itapejara do Oeste, numa casinha de madeira, às segundas-feiras à noite, a gente ligava a TV para assistir a Hebe Camargo. E a Hebe Camargo entrava lá ao vivo. Inclusive, ano passado, fui assistir ao documentário da Hebe Camargo, e eu vi umas 3 ou 4 cenas, ela insistentemente, né, dizendo, gravado eu não faço, tem que ser ao vivo. E, óbvio, a direção da emissora dizia, como que a gente vai deixar você fazer ao vivo se você não tem filtro, toma um drinkzinho ainda antes de entrar no ar. E, enfim, a gente, né, precisa medir as palavras. Ela não fazia, não fez, não fazia, se não fosse ao vivo. E aí eu me senti o máximo naquele, né, lá no sitiante, assistindo a Hebe, que estava fazendo a mesma coisa que eu naquele momento. E eu jamais tive pretensão de trabalhar em TV, foi acontecendo muito naturalmente, não era uma coisa que tenha me deixado obcecada, fascinada por aquilo. Mas aí, assistindo ao documentário dela e vendo essas cenas, eu falei assim, olha ali, alguém me entende? O que é o ao vivo? Como é que eu viveria se essa rotina? De segunda a sexta, com mulheres que às vezes me encontram e perguntam, mas como, Vanice, que você lida com aquele dia que você teve algum problema pessoal? Porque eu, por exemplo, olha, tenho uma loja, aí se eu me separo, se dá alguma confusão, enfim, eu fico em casa chorando, aviso as funcionárias que é, né, para ir tocando lá da maneira que bem entenderem, e eu fico curtindo a fossa. Eu já passei por inúmeros episódios delicados, momentos delicadíssimos, em que eu enxuguei as lágrimas, fiz uma maquiagem, coloquei uma roupa bacana, pisei no estúdio e pensei, que problema? Problema? Que problema? Porque o mundo para naquela hora ali. E aí eu gostaria de dar essa chance das pessoas viverem essa experiência mais intensamente na vida delas, através desse gancho, dessa forma que eu estou tendo aqui, de poder instigar essa vontade da gente refletir sobre. Em relação à educação dos filhos, que as pessoas perguntam, você fala bastante com o Vicente sobre o que você deseja que ele seja, como você quer que ele haja na vida dele. E depois que eu passei a pensar mais profundamente sobre esse aspecto, nesse sentido, eu lembrei do quanto eu fui privilegiada de ter os meus pais trabalhando, por exemplo, meu pai pedindo ajuda para descarregar uma carga de milho, minha mãe acordando 4 horas da manhã para tirar leite, enfim, mas eu ter vivido aquela rotina com eles vendo. Então, hoje, qual o cuidado que eu tomo? Mais do que dizer ao Vicente o que ele deve fazer, que tipo de postura ele deve ter como pessoa, de arrastá-lo para o supermercado comigo, de trazê-lo numa tarde de folga aqui na TV, para que ele veja como que a mãe dele conversa com o chefe, como que ela trata a menina do cafezinho, porque fica mais fácil de absorver. Tanto que essa mesma mensagem que eu estou passando aqui hoje, nesses poucos minutos, vai tocar vocês de uma maneira e, com certeza, atingir as pessoas, por exemplo, através de um vídeo da internet, de outro jeito. Porque não é a mesma coisa. Quando é ao vivo, é mais legal. Numa venda é assim, você faz um planejamento ninja, fabuloso, transmite a ideia até pelo WhatsApp por áudio. Você fala assim, eu quero que o outro tenha a sensação do que isso aqui é fantástico, ele não pode ficar fora. E nada vinga. Aí você está no happy hour, conversando de um jeito muito descolado, espontâneo, chega junto de alguém, começa a rolar uma conversa legal, e aí, de repente, você tem um parceiro de negócio ali, que fluiu do nada, ao vivo.
desse negócio que é indescritível. Viagens, por exemplo, só mais um exemplo. A pessoa vai para um lugar de neve, ela chega lá nesse lugar de neve, nem toda vez que você vai para um lugar de neve, vai nevar naqueles dias que você está lá, vai cair a nevezinha. Aí começa a cair a neve, você vê aqueles flocos de neve na tua mão. E você fica eufórico, não consegue se conter, grava um story mais empolgado, assim, irado, chorando, muito, né, fora de si. A pessoa que vê aquele story, com quem você, né, tinha intenção de compartilhar, está dentro de um apartamento lá numa outra cidade, talvez nunca tenha tido, né, a oportunidade de ver a neve, não vai entender absolutamente nada daquilo, vai dizer que exagero, porque tanto, ai, que frescura, chorando por causa da neve. Então, para quais destinos a gente ainda não foi? Que a gente deseja ter a sensação que a gente só vai ter indo. Só vai, né, ter experimentando. E aí, para fechar, tem uma experiência muito pessoal, que é sobre violência doméstica. Eu assisti algumas cenas de brigas pesadas entre os meus pais quando era pequena. E isso tudo me levou, com o passar do tempo, a ter alguns reflexos inconscientes em relacionamentos meus. Só que aí, para mim, era muito estranho ver meus pais, hoje quase 50 anos casados, extremamente bem resolvidos, se amando, se cuidando. Tudo certo para eles. Aí eu fui para terapia para entender, nunca sofri violência doméstica. Fui para terapia para entender como é que eu poderia me libertar de algum desarranjo que tivesse por conta disso. Aí eu cheguei à conclusão de que a parte que eu via ao vivo era a parte da briga. Mas a parte de fazer as pazes, eu não via ao vivo. Né? Fazia parte do mundinho deles, entre quatro paredes, fazer as pazes. Então, por isso que para eles hoje, aquilo que foi coisa de muito lá atrás, está bem resolvida. E para mim não era. Porque eu não tinha visto ao vivo as duas partes. Que bom, né? Que eu só vi uma delas, claro. Mas vocês entendem onde eu quero chegar? O porquê que para eles estava bem resolvido? Então, isso vale para tudo na vida da gente. Essa questão do ao vivo. Hoje eu também ressignifiquei toda essa parte. Desejo a vocês que consigam viver mais de ao vivo, até porque talvez eu não fique no ar num programa de TV ao vivo para o resto da minha vida e que eu consiga também ter momentos de encantamento ao vivo em outras circunstâncias. Viva o ao vivo, vivo. No mínimo sejam muito. Obrigada.